Oi, gente. A gente já suspeitava aqui que os ruralistas estavam por trás do financiamento dessas iniciativas golpistas, desde o momento que os caminhoneiros trouxeram o detalhe de que eles não estavam, as associações, as lideranças dos caminhoneiros, envolvidos naquilo, mas que eram interesses do agronegócio, interesses dos ruralistas que estavam motivando toda uma movimentação por trás dos panos, não é? Mas nos bastidores. E agora nós temos a reportagem do The Intercept Brasil trazendo detalhes e fortalecendo justamente essa narrativa, que agora, mais do que uma narrativa agora, tem evidências de fato de que por trás dessas iniciativas golpistas existem os interesses do agronegócio, das oligarquias rurais do Brasil. É bom lembrar que esses são grupos que sempre controlaram o país, não é? Tiveram muita influência, pagam pouquíssimos impostos do ponto de vista do imposto do território rural. É baixíssimo, né? O imposto, esse tipo de tributação no Brasil é extremamente baixa, e eles ainda têm uma série de outros benefícios e subsídios do Estado federal, do governo federal. E, apesar de todos os privilégios que eles já desfrutam, eles não estão satisfeitos, querem mais privilégios e querem impor a sua visão de extrema-direita para o resto do Brasil. Vamos trazer alguns detalhes da reportagem, mas, na síntese, é isso que está começando. A reportagem é de Amanda Aldi, de Fábio Bispo, né? Foi publicada no dia 21 de agosto. Nessa sexta-feira, 20 de agosto, a Polícia Federal amanheceu na porta de uma dezena de bolsonaristas que vinham liderando um movimento para destituir ministro do Supremo Tribunal Federal a partir do dia 7 de setembro. Sim, as reivindicações deles são destituir o STF e voto impresso, né? O golpista mais conhecido, que eu já fiz vídeos aqui no canal sobre ele, é o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis. Mas talvez o seu aliado mais poderoso, e aqui a coisa fica interessante para vocês verem o caminho do dinheiro, né? Seguir o dinheiro e como isso é importante, não é ao Antônio Galvão, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a APROSoja, um fazendeiro nascido no Rio Grande do Sul e hoje um dos maiores produtores de soja do Mato Grosso. Agora, eu acho engraçado esse pessoal, esses produtores de soja, estarem apoiando essa investida golpista, porque uma das reivindicações deles e da extrema-direita é expulsar a delegação da China, expulsar a embaixada da China do Brasil. A China, que é um dos principais compradores brasileiros de soja e de outros produtos do agronegócio. Quer dizer, não bastasse esse pessoal ser golpista, ser autoritário, ser oligarcas, eles também são burros. Mas não apenas pouco burros. Repare, existem vários tipos e níveis de burrice e de estupidez. Eles são um nível realmente muito grande, porque eles estão apoiando uma investida contra a China que pode produzir a destruição da economia brasileira a partir da destruição do nosso agronegócio. A destruição da exportação brasileira de soja e de outros produtos. Percebam que coisa absolutamente dramática, porque se o Brasil seguir a orientação dessa extrema-direita e caminhar para destituição do Supremo, isso é bem pouco provável, algum tipo de hostilidade explícita com a China, que não precisa ser necessariamente expulsão da embaixada, mas qualquer tipo de hostilidade com a embaixada pode fazer com que a China rompa relações comerciais com o Brasil. A China não precisa do Brasil, mas o Brasil precisa da China como comprador. Se a China resolvesse comprar dos Estados Unidos, do México, de outros países, os seus principais produtos, e não comprar do Brasil, a China vai continuar comprando e indo relativamente bem. Mas a economia brasileira, que é uma economia de exportação predominantemente e que passou por um processo de desindustrialização, pode simplesmente quebrar. Mas esse Antônio Galvão, né, Galvão, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, está apoiando isso daí.
isso parece uma coisa assim mais semelhante a um sentido de autodestruição, né? De se autodestruir. Mas enfim. A investigação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes busca desarticular o movimento golpista. Nas últimas semanas, mergulhamos em grupos de Telegram e WhatsApp e conversamos com pessoas que estão organizando a ação que pretende dissolver o Supremo Tribunal Federal, impor demandas como a adoção do voto impresso, e vimos que quem banca essa escalada insana, de acordo com os próprios organizadores, é um dos grupos mais ricos do país, produtores rurais como o Antônio Galvão. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, agora o agro também é golpe. A Procuradoria-Geral da República, que pediu a investigação, suspeita que Galvão seja um dos financiadores do movimento golpista. São doações de particulares para financiar a paralisação planejada por Zé Trovão, suposto caminhoneiro citado por Reis no áudio, possivelmente patrocinado por Antônio Galvão e amplamente divulgado por Wellington Macedo, um youtuber bolsonarista. Diz um trecho da decisão de Moraes, citando a PGR a que tivemos acesso. Quem teve acesso foi ao The Intercept Brasil, né? Galvão chegou a ser cotado para o Ministério da Agricultura, acreditem. Esse financiador de Bolsonaro, né? Ele chegou a ser cotado para o Ministério da Agricultura do governo Bolsonaro e apareceu ao lado de Sérgio Reis em um vídeo em que o cantor falava em fazer greve para pressionar o Supremo e o Congresso. Esse vídeo aqui. Agronews, né? Nos chats encontramos desde registros singelos de apoio do ruralista ao movimento golpista, como a panelada de arroz carreteiro com o agro é Bolsonaro, escrito em catupiry antes de ser servido a milhares de bolsonaristas em um acampamento realizado em Brasília, em maio, até a declaração dos presidentes de associação de fazendeiros, como a ProSoja, convocando militares para os atos. Mais gente ligada à produção de soja e outros produtos do agronegócio brasileiro e que apoiam um movimento que tem como característica ser anti-China, quer expulsar a embaixada chinesa, sendo que a China é o principal comprador do Brasil, não só de soja é verdade, mas é um dos principais compradores de vários outros produtos do agronegócio. E que se a China fechasse as portas para o Brasil, e primeiro que outros países poderiam seguir a mesma orientação, segundo que a economia brasileira iria despencar, não é? E esses caras iriam bater na porta do governo federal para conseguir mais dinheiro e mais subsídios. Eles que já recebem subsídios até demais. Sérgio Reis e os sojicultores gravaram um vídeo na sede da AproSoja, uma mansão de alto padrão no Lago Sul, em Brasília. A região abriga outras entidades de produtores rurais e costuma ser frequentada por parlamentares, claro, a bancada ruralista, né? Provavelmente a bancada da bala também está por lá, né? Frequentada por parlamentares da bancada ruralista e representantes do agronegócio. Apesar da AproSoja negar a participação da organização no movimento e se recusar a responder questionamentos sobre o assunto, alguns de seus diretores participaram ativamente de grupos que coordenam o movimento, em especial o presidente Galvão. Vocês estão todos lá. De acordo com a decisão de Moraes, Galvão e os demais líderes não podem se comunicar entre si nem usar redes sociais. Eles também foram proibidos de chegar a menos de 1 quilômetro de distância da Praça dos Três Poderes e de participar de eventos em ruas e monumentos do Distrito Federal. Mas parece que o respeito às ordens não está na pauta do movimento. É bom lembrar que algumas pessoas vão dizer: isso daí não é democracia, não é liberdade de expressão. Gente, você tem liberdade de expressão desde que você respeite as instituições. A partir do momento que você quer subverter as instituições, você quer destituir o Supremo, você quer fechar o Congresso, você quer implantar a ditadura, a pessoa que faz isso, não está mais dentro da democracia, não está mais dentro das proteções constitucionais, ela está fora. Essa é uma atitude que contraria essas proteções governamentais e é uma atitude, sim, que pode ser caso de polícia. Caso de polícia. E é por isso que esse pessoal que quer enganar o povo esconde esse elemento do crime que é você querer subverter as instituições democráticas. Eu vi uma pessoa no comentário no meu canal dizendo assim: isso é democracia. A democracia é justamente garantir que a democracia continue funcionando. A tolerância não é estendida àqueles
que não toleram a própria democracia. Quem defende ditadura, quem defende desconstruir poderes constitucionais, não tem proteções constitucionais. E é esse aspecto fundamental que esses golpistas não compreendem, né? Mas enfim. O ruralista não se abalou com a visita da Polícia Federal e gravou um vídeo nessa sexta-feira afirmando que ainda é uma liderança do movimento e vai participar dos protestos. Ou seja, eles estão afrontando a polícia, eles estão querendo ser presos para depois usar suas próprias prisões para motivar uma atitude de natureza golpista. A estratégia deles é essa. E, aliás, a do Bolsonaro também. O Bolsonaro tem dado entrevista de que não quer e tal, mas está querendo que a população... Agora está dizendo assim, não sou a favor de nenhuma coisa mais dura e tal, mas ele incentiva as pessoas a estarem no movimento. Aí o que é que acontece? A polícia e as instituições, se fizerem o seu trabalho, vão prender essas pessoas, inclusive porque eles estão com ordem judicial para não chegar perto do Palácio dos Três Poderes. Aí eles vão dizer, tá vendo? É isso que eles vão dizer, tá vendo? O Supremo tem que ser destituído, tá incorrendo em autoritarismo. Eles querem inverter o jogo. Embora o Supremo, embora as instituições estejam fazendo o seu papel, eles vão querer iludir as pessoas que essas instituições estariam incorrendo em autoritarismo para justificar o seu próprio autoritarismo, para justificar a sua própria atitude golpista. Esse é um aspecto fundamental que precisa ser compreendido da estratégia bolsonarista e que eu peço a vocês que divulguem esse vídeo para ver se as pessoas entendem e compreendem essa estratégia para poder não cair no equívoco de achar que porque essas pessoas foram presas, isso daí seria falta de democracia. Não, a democracia não significa tolerar os intolerantes. Não significa respeitar aqueles que derrubariam a própria democracia. Se você defende, e foi isso que bolsonaristas e gente da extrema-direita parece que nunca entendeu. Quando a gente estava acusando e falando sobre o absurdo que era o Bolsonaro, dizer que admirava um torturador, dizer que não teve ditadura no Brasil. O risco disso é porque quando você não respeita as instituições, você se coloca fora da democracia. E esse confronto que nós estamos vendo agora entre os poderes e os bolsonaristas e a oligarquia era um confronto que era previsível desde o início. Desde o início do governo Bolsonaro. Esse risco eu alertei aqui no canal. Porque se as instituições fizerem o seu dever constitucional, elas não podem permitir que pessoas defendam que elas não existam. Que elas sejam destituídas do seu poder. Pessoas que fazem isso incorrem em crimes previstos constitucionalmente. Enfim. É uma coisa muito complicada, gente. E eu espero de verdade que a gente consiga manter a democracia. E manter a democracia significa necessariamente punir aqueles que são golpistas e que querem subverter a democracia e impor sua vontade e querem não respeitar os poderes legislativo, o poder judiciário, e querem que o poder executivo vire um poder absoluto, que não é. Em uma república democrática existem 3 grandes poderes, não é? O legislativo, o executivo e o judiciário, e todos têm o seu papel. Essas pessoas que querem subverter os outros poderes podem e devem ser punidas, sim, no rigor da lei. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Lembrando sempre que as inscrições estão abertas para o meu curso sobre Gramsci e peço a vocês que divulguem o link, está no comentário fixado, assim como o link para essa reportagem, caso vocês queiram mais detalhes. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.